Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos maiores e mais trágicos desastres industriais da história do Brasil, o rompimento da barragem de Brumadinho. A ideia aqui não é só relembrar o que aconteceu, mas sim entender por que aconteceu e como as consequências daquele dia se espalharam pelo mundo todo. E vamos começar com o número mais importante, o mais pesado de todos, 270. 270 pessoas, 270 vidas que foram perdidas. Esse número por si só já coloca Brumadinho como o maior acidente de trabalho da história do Brasil. Uma tragédia humana, assim, de proporções inimagináveis. E é aqui que a história fica ainda mais revoltante. Aquilo não foi um raio em céu azul, sabe? Um acidente imprevisível. Pelo contrário, os especialistas chamam isso de rinoceronte cinza. Era uma ameaça enorme, visível, que estava vindo na direção de todo mundo, mas que foi simplesmente ignorada. Ignorada até que não dava mais tempo. Então, vamos voltar no tempo, para aquele dia, 25 de janeiro de 2019. O que aconteceu ali não foi uma rachadura que foi crescendo aos poucos. Não. Foi um colapso, uma falha total, catastrófica e, o pior, quase instantânea. A velocidade com que tudo aconteceu é assustador. O colapso começou por dentro, às 12h28. Em questão de um minuto, a onda de lama, que chegou a quase 80 km por hora, já tinha atingido o refeitório e os escritórios, bem na hora do almoço. Em 5 minutos, o estrago estava feito. Simplesmente não houve tempo para nada, nem para correr, nem para avisar. Tá, mas como isso é possível? Como é que uma estrutura gigantesca que deveria ser sólida como uma rocha vira um rio de lama violento em um piscar de olhos? A resposta para isso está num fenômeno bem específico da geotécnica. O nome do culpado, do ponto de vista técnico, é liquefação estática. Para entender, pensa assim. Sabe a areia molhada na praia? Se você começa a bater o pé nela, a água que está presa ali entre os grãos sobe e a areia de repente fica mole, vira quase um líquido. Foi algo parecido que aconteceu dentro da barragem, mas numa escala milhões de vezes maior, transformando o rejeito sólido numa onda de lama. O processo acontece basicamente em 3 passos. Primeiro, a estrutura fica encharcada de água, porque a drenagem não dá conta. Segundo, a pressão interna vai aumentando tanto que o esqueleto de grãos que sustenta tudo aquilo simplesmente se quebra. E aí, no terceiro passo, todo aquele peso que era suportado pelos grãos passa de uma vez só para a água. Como a água não tem para onde escapar, a pressão explode e pronto, liquefação. Agora, o que tornava essa situação tão perigosa é que o próprio jeito que a barragem foi construída, o chamado método amontante, é instável por natureza. É o método mais antigo e mais barato, porque você vai empilhando novos degraus da barragem em cima da própria lama de rejeitos que já secou. Isso cria uma dependência total do sistema de drenagem interno. Qualquer probleminha ali e a estrutura toda vira uma bomba relógio. E em Brumadinho esses problemas eram crônicos, conhecidos há décadas. Não é à toa que esse método foi completamente banido no Brasil depois da tragédia. Ok, a barragem era uma bomba relógio. Mas o que exatamente acendeu o pavio? E essa pergunta é central na briga judicial para achar os responsáveis. Basicamente, existem 2 grandes teorias. A primeira, defendida pela Vale, diz que foi um processo lento de deformação interna, que eles chamam de creep, que foi piorando com as chuvas e levou ao colapso. A outra, da Polícia Federal, aponta um gatilho bem específico, uma perfuração feita na barragem poucos dias antes, que teria sido a gota d'água, causando a fratura que iniciou tudo. E é aqui que a gente sai da física do solo e entra nas decisões humanas. Porque no fim das contas, a liquefação foi só o resultado final. O desastre mesmo foi construído, tijolo por tijolo, por uma série de falhas de gestão, de fiscalização, falhas de gente. E um dos pontos mais absurdos, sem dúvida, foi a auditoria. A empresa alemã TÜV Süd deu um laudo de estabilidade para a barragem poucos meses antes dela romper. E isso depois que outra empresa já tinha se recusado a assinar. As investigações mostraram que a TÜV Süd estava sob uma pressão enorme e, para conseguir certificar, usou métodos de cálculo que, na prática, maquiaram o risco real. Eles encontraram um resultado seguro no papel. E aí a gente volta para a ideia do rinoceronte cinza. Porque os sinais, nossa, eles estavam por toda parte. Os problemas de drenagem que todo mundo conhecia, a pressão em cima dos auditores, a decisão inacreditável de construir o refeitório e os escritórios bem na linha de tiro da barragem, e os planos de emergência. Existiam, mas eram só papelada, burocracia, sem nenhuma chance de funcionar na prática. E talvez o exemplo mais cruel, mais inacreditável disso tudo, seja o da sirene de emergência. A sirene que deveria ter soado para avisar as pessoas, para dar uma chance de fuga, precisava ser acionada manualmente por um operador. O problema
A sala de controle onde essa pessoa ficava foi uma das primeiras coisas a serem engolidas pela lama. O sistema de alerta foi destruído antes mesmo de poder ser usado. O barulho de Brumadinho foi tão alto, mas tão alto, que o mundo inteiro ouviu. A tragédia foi de uma proporção tamanha que forçou uma espécie de acerto de contas em toda a indústria da mineração, não só no Brasil, mas no planeta. Aqui no Brasil, a resposta veio a galope e foi dura. Leis novas, como a Mar de Lama Nunca Mais, lá de Minas, não só proibiram de vez o método de construção a montante, como determinaram que todas as barragens deste tipo que ainda existiam fossem desativadas. E as multas dispararam. Aumentaram de um jeito que, pelo menos no papel, a negligência passou a custar muito, muito caro. Lá fora, a resposta foi a criação do GISTIN, que é um novo padrão global de segurança. Mas, como a gente pode ver, colocar em prática é outra história. Algumas gigantes, como a Anglo-American e a BHP, estão bem avançadas, já adequando suas barragens de maior risco. Mas outras empresas, principalmente as que têm muitas barragens antigas, como a Sibana-Stillwater, ainda estão correndo atrás do prejuízo. A meta desse GISTM é muito ambiciosa: dano zero. Para isso, ele tem 77 regras que falam sobre transparência, responsabilidade, e um ponto fundamental é que ele exige que as mineradoras abram o jogo, que divulguem publicamente os riscos de cada uma de suas barragens. A ideia é que um desastre como o de Brumadinho nunca mais possa acontecer escondido por falta de informação. Mas sabe, mesmo com novas regras e novos padrões, as feridas de Brumadinho continuam abertas. A batalha pela reparação, pela recuperação do meio ambiente e, principalmente, a luta por justiça ainda está longe de acabar. Em 2021, a Vale fechou um acordo de reparação que parecia gigantesco, quase 38 bilhões de reais. Um dinheiro destinado a projetos para recuperar a região, tanto do ponto de vista social e econômico quanto ambiental. É um dos maiores acordos desse tipo no mundo. Só que tem um problema: dinheiro não limpa rio. Anos depois do desastre, as análises da água do rio Paraopeba ainda encontram níveis de metais pesados como chumbo e mercúrio mais de 21 vezes acima do que a lei permite. E o pior é que a cada chuva forte, a lama tóxica que está no fundo do rio se mexe e a contaminação continua ativa. E na justiça, a briga continua. O processo criminal contra os executivos da Vale e da Tuvsud virou um vai e vem jurídico sem fim. O X da questão é uma coisa chamada dolo eventual. A acusação tenta provar que eles sabiam do risco altíssimo, que eles sabiam que a barragem podia romper a qualquer momento e mesmo assim não fizeram nada, que eles, na prática, assumiram o risco de que a catástrofe acontecesse. Essa batalha nos tribunais está longe, muito longe de terminar. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Brumadinho não foi só uma falha de engenharia, foi uma falha de valores, foi uma falha moral. E nos força a fazer uma pergunta muito incômoda. Quando o custo para consertar um problema é altíssimo, mas os avisos de que uma tragédia pode acontecer são claros como o dia, quem é que tem o poder de decidir se vale a pena correr o risco? Quem decide, no fim do dia, o preço de uma vida?